Oi, estudantes! Sou a Gisele, professora da EJA. Nós vamos hoje, na nossa aula de matemática, falar sobre números ordinais, bom? Então, quando falamos de ordem, temos aí a noção de um comando, né? Mas, quando falamos de números ordinais, são números que indicam posição ou a ordem de um elemento, tá bom? Então, nós temos inúmeras situações no nosso dia a dia que nós usamos os números ordinais. Por exemplo, já pensou se você chegasse aí na fila do banco e não tivesse uma ordem, tivesse todo mundo ali naquela bagunça, sem saber quem seria atendido na frente, quem seria o depois? Então, para isso que usamos os números ordinais, para saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. E assim nós vamos entender direitinho sobre essas posições e como nós usamos isso no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, temos aí uma competição. Aqui nessa competição tem aqui a linha de chegada. Quem está mais próximo da linha de chegada é o carrinho vermelho. Não falamos que ele é o número 1, falamos que ele é o primeiro. Então, quando falamos primeiro, esse número é um número ordinal, porque está indicando a localização, tá, do ganhador, do vencedor. Aqui, o carro azul, ele vem logo depois do carro vermelho. Então, não dizemos que o carro azul é o número 2, mas dizemos que o carro azul é o segundo colocado, o segundo ganhador. Essa ordem indica que o número 2, no caso o segundo colocado, vem logo depois do primeiro colocado. E o carro laranja? O carro laranja, ele vem em terceiro lugar. Quando colocamos aqui, ó, o terceiro indica que o número 3 vem logo após o número 2. Então, quando falamos de números ordinais, queremos dizer uma sequência, uma ordem, ó. O vermelho vem em primeiro, o azul em segundo e o laranja em terceiro lugar. E aí, no pódio fica assim: primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Mas como eu sei que esse número está sendo representado? Como eu sei que ele é um número ordinal? Pelo esse sinal aqui. Por este sinal que é colocado logo depois do número. Esse sinal indica a ordem. E aí, nós representamos, né? Colocamos este símbolo aí logo do lado do número. Quando é no masculino, colocamos a letra O. Quando é no feminino, no gênero feminino, colocamos a letra A, tá bom? E esse traço que vem ali depois, né, logo abaixo, ele pode existir ou não. Então, quando colocamos aí os números, como que nós vamos nomeá-los? Nós temos o número 1, que nós dizemos primeiro, o número 2, que nós dizemos segundo, o número 3, terceiro, o número 4, quarto, o número 5, quinto, o número 6, sexto, o número 7, sétimo, oitavo, né? O número 8, oitavo, e o número 9, nono. E logo depois nós temos o 10, que representamos décimo, o 20, vigésimo, o 30, trigésimo, 40,
quadragésimo, 50 quinquagésimo, o 60 sexagésimo, 70 septuagésimo, o 80 octogésimo, 90 nonagésimo e o 100 centésimo. Mas como que nós fazemos do meio, né? Do 10º até chegar no 20º? Nós temos números aí no meio. Então, nós fazemos desta forma, olha. Nós usamos o 10º mais o 1º. E assim, o 11 é representado por 11º. Usamos o 10º mais o 2º. O 12 representado por 12º. E assim, 10º até chegar no 19º. No 19º, nós mudamos para o 20º, não é isso? E aí representamos, né, o 21º, que é o número 21, colocamos o 2 para representar o 20º, e o número 1, aqui o 1º, para representar o 1º, ficando assim, 21º. Depois, unimos o 20º mais o 2º, 22º. E unimos o 20º mais o 3º, 23º. E assim, nós fazemos entre os principais números. Usamos do 1º até o 9º entre o 20º até chegar no 30º. Depois do 30º até o 40º. Depois do 40º, o 50º. E assim nós vamos fazendo conforme esse modelo, tá? Agora, nós vamos exercitar. Quando está numa fila uma criança do gênero masculino, nós falamos que ele é o primeiro da fila. Mas e quando temos na fila uma criança do sexo feminino? Nós falamos que ela é a primeira da fila. Então, aqui, nós vamos colocar o gênero para cada um dos nossos amigos aqui que representa na nossa fila. Quando colocamos aqui a primeira criança, ela é do sexo masculino. Então, colocamos primeiro a letrinha O. E a segunda criança? É do gênero feminino, masculino? Masculino, não é isso? Então, ela está em segundo lugar. Mas e a terceira criança? É do sexo feminino. Então, nós temos aí, ela é a terceira. Tá? E o quarto? Quarta criança é um menino, sexo masculino. Então, nós temos a letrinha O. E ali no quinto lugar, nós temos uma menina. Então, ela é a quinta da fila. Tá vendo? E a sexta pessoa na fila? Quem é o sexto da fila? É um menino. Então, nós representamos com a letra O, porque é o sexo masculino. Sexto, a letra O. Eu posso colocar o traço ou não, tá bom? Das duas formas está correto. E aonde mais utilizamos estes números, os números ordinais? Então, nós usamos em filas, nós usamos em série, quando falamos primeira série, segunda série, terceira série. Usamos também em competições, como eu disse anteriormente. Usamos também quando queremos nos referir ao dia do mês.
primeiro dia do mês. Então, nós usamos também o número ordinal. E no prédio, quando você vai, né, a um prédio que você entra, geralmente tem ali as pessoas, quando é um prédio comercial, tem ali um funcionário para estar apertando o andar que você quer ir. Aí ele pergunta assim para você, qual andar? Você fala para ele 8? Não, é o 8º andar que eu quero ir. Você fala para ele 5? Não. Você fala para ele, eu quero ir no 5º andar. Então, nós usamos também o número ordinal quando queremos indicar o andar aonde vamos parar, aonde vamos descer. Também quando nós estamos lendo um livro, por exemplo, a Bíblia. Quando falamos o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro capítulo do livro de Gênesis, o primeiro versículo do livro de João, então nós também usamos os números ordinais, mas não é só na Bíblia, tá? Nós usamos para todos os livros que estamos lendo, como no geral. Então, nós vamos aí para a revisão do nosso assunto. Então, nós falamos que os números indicam ordem que nós usamos no nosso dia a dia. Explicamos também os nomes dos números ordinais, como usamos. E nos referimos a todo o tipo de número ordinal que nós usamos no nosso dia a dia, como prédio, livro, como filas, como competições, tá? E nós vamos agora para uma atividade. Então, aqui no número 1, está pedindo assim, ó. Observe a fila e responda. Letra A. O menino de boné ocupa o espaço, lugar na fila. Então, para resolvermos aí essa atividade, primeiro nós precisamos de colocar em ordem. E como nós colocamos em ordem? Usando os números ordinais. Então, vamos colocar primeiro, segundo, terceiro. Estamos usando todo no gênero masculino porque nós estamos falando de pessoas ali numa fila. Então, quais são os lugares dessas pessoas, tá bom? Por isso que estamos usando tudo no gênero masculino. Então, quando se fala de o lugar, estamos falando de gênero masculino devido à letra O, tá? Quarto lugar. Quinto lugar, sexto lugar, sétimo lugar e oitavo lugar. Então, agora nós colocamos todos eles em ordens. Agora nós conseguimos resolver a nossa atividade. O menino de boné ocupa o lá, ó. O 8º lugar. Ele é o último da fila. São 8 pessoas na fila, mas ele está em 8º lugar, porque ele é o último. A menina de saia ocupa o 7º lugar. Tá vendo? Ela está na frente do 8º lugar. Ela está na frente da pessoa que ocupa o 8º lugar. Então, ela está no 7º lugar. A mulher de sombrinha ocupa o. Onde está a mulher de sombrinha? Ela está aqui, olha. A mulher de sombrinha ocupa o 3º lugar. Letra D. O senhor que está de terno e gravata ocupa o... Onde está o senhor de terno e gravata? Ele está aqui. Ele ocupa o 5º lugar.
O dono do cachorro ocupa o dono do cachorro está aqui, ó, em primeiro lugar. Então, vamos imaginar que essas pessoas estivessem todas em um espaço. Como que nós saberíamos quem chegou primeiro? Dessa forma, colocando em ordem, usando os números ordinais. Agora, nós vamos para uma segunda atividade. Número 2. Escreva os números ordinais correspondentes. Então, aqui nós temos o nome dos números, tá vendo? E aí nós vamos escrever em número. Essa forma com os números ordinais, tá bom? Letra A, 13º. Quando queremos representar o décimo, nós usamos o 1, e o terceiro nós usamos o 3 e colocamos o nosso símbolo de número ordinal. Então, nós temos 13º. Mas e se eu não colocasse ali a bolinha, o símbolo? Você não estava identificando que esse número é um número ordinal, tá? Agora nós vamos para a letra B. 70º, que nome complicado. Como que eu vou fazer? O 70º é o 70, tá? E o 71º é 71. Mas como nós estamos colocando em números ordinais, nós colocamos aquele símbolo pequeno para indicar isso, ó. 71º e colocamos o símbolo. Letra C. 45º. O 40º, nós estamos falando de 4. 45º e o quinto do 5. Então, o número aí é 45 com o símbolo indicando que nós chamamos de 45º. E a letra D, 27º. O 20º é o número 20, tá? E sétimo é o 7. Então, colocamos aí o 27, acrescentando o símbolo aonde indica que é um número ordinal. E a letra E, 30º. 30º é o 3, o 30. E terceiro, o 3. Então, 33º é o número 33, acrescido do código. Do símbolo. Ok? Então, assim se encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham aí entendido a questão das ordens, o porquê que nós usamos os números ordinais, para que não haja confusão, para que seja tudo colocado exatamente no lugar, tá bom? E lembrando que devemos sempre procurar lá atividades na plataforma, tá? Se você ainda não consegue acessar, pedir aí para um filho estar ajudando, para um neto, tá bom? Entrar lá no portal, pegar as atividades, procurar resolver, exercitar, mesmo que no momento você ache complicado, quando você tem ali a atividade com você e você tem também as aulas, você associando isso tudo, o aprendizado é garantido, tá bom? Então, para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da sua tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV. Até uma próxima aula e agora as atividades lá na plataforma é com vocês, tá bom? Até mais!